Olá pessoal, meu nome é Josias Maltei, sou professor de matemática e nessa última rodada, nosso desempenho eu considero ele como mediano baixo. Por que mediano baixo? A gente fez 37 pontos, ficamos uns 5 ou 6 acima da média nacional, mas nas ligas que eu participo, ele ficou um pouquinho abaixo da média. Então não dá para considerar como um desempenho satisfatório. Nosso outro time, que eu apresento no final do vídeo, aquele time que a gente corre um pouquinho mais de riscos, já teve um desempenho bem melhor. Com isso, nessa última rodada, perdemos umas 3 cartoletas, algo que já acende nosso sinal de alerta. A gente estava com 161, por 2 rodadas seguidas, perdemos cartoleta. Mas ainda estamos com um patrimônio satisfatório. E a nossa pontuação chegou em 1.192. Vamos ver se a gente dá uma mitada e chega na casa dos 1.300 agora. Mas e vocês? Quantos pontos fizeram? Espero que tenham saído melhor do que eu. Me coloca aí nos comentários que a gente vai trocando umas ideias. Na rodada 21, os times que eu considero como favorito, um é o Palmeiras, mesmo fora de casa, diante da Chapecoense. Não dá para não considerar o segundo colocado contra o Lanterna como não sendo favorito. Muito embora a Chapecoense tenha melhorado seu rendimento e o Palmeiras, de forma inversa, está numa decrescente. Outro grande favorito, talvez o principal, é o Atlético Mineiro contra o Sport, primeiro contra 19º, com o agravante que o Sport tem demonstrado uma dificuldade muito grande de fazer gols. E isso é bom para quem levar fé na defesa atleticana. Temos ainda o Corinthians contra o América Mineiro, o Corinthians numa crescente muito boa no campeonato, novas contratações chegando, deve ter a estreia de William. Então, coloco também o Corinthians como favorito. E sempre o Flamengo praticamente contra qualquer time, principalmente em seus domínios, a gente tem que dar um favoritismo a ele. Hora de vendermos todo mundo e partirmos para uma nova montagem. Agora, antes, eu quero convidar vocês a virem participar do nosso grupo gratuito do Telegram. Nesse grupo, com pelo menos meia hora de antecedência, eu coloco qualquer atualização que seja necessária fazer nesse time. E nessa época de Copa do Brasil, essas atualizações geralmente são necessárias. Para vir para o grupo, você só precisa mandar o seu nome e a sua cidade para esse número que está aí na tela. Eu fico aqui no aguardo e na torcida pela presença de vocês. Vendendo todo mundo, vamos escolher logo o nosso técnico. Já que a gente definiu 3 favoritos, Flamengo, Palmeiras, Atlético e Corinthians, a gente tem que escolher o treinador de dessas equipes. Por ser um time que gera muitos scouts, eu vou escolher aqui Renato Gaúcho do Flamengo. Por sinal, gente, essa é uma rodada boa para valorizar. Então, quando eu tiver dúvida, essa não é a nossa prioridade ainda, mas quando eu tiver dúvida entre 2, 3 jogadores, vou optar por aquele com maior potencial de valorização. Não fiz isso aqui no caso do técnico, que se eu pensar apenas em valorização, o melhor nome seria o de Abel Ferreira. Mas como já fiz uma montagem prévia, acho que dá para a gente ir com o Renato Gaúcho e no final da rodada ganharmos umas 2 cartoletas, talvez 3. Temos que estar sempre valorizando. Nossa meta são as 170 cartoletas, que eu acredito que nesse momento a gente fique bem mais tranquilo. Vamos lá na lateral. Aqui na lateral, novamente, eu separei 2 jogadores que não devem valorizar, mas acredito que tem um grande potencial na rodada. Um deles é do Atlético Mineiro, Guilherme Arana, que enfrenta o pior ataque do campeonato, pior ataque disparado. E o outro, também do Atlético Mineiro, vai ser Guga. Eles não devem valorizar, mas que tem um potencial muito bom de pontuar, isso tem. Primeiro, pela ineficiência ofensiva do Sport, ou seja, podem manter o saldo de gol. E segundo, porque o Sport cede muitos desarmes para os laterais. Então, acredito que eles sejam a melhor opção. No gol, o melhor nome para valorizar é o de Everton.
E eu estava com vontade de colocar ele, só que eu quero evitar algumas dobras na zaga. E ele, por ser um pouquinho mais caro, terminou não encaixando naquilo que eu queria. Olha o que eu estou dizendo, as cartoletas começam a influenciar em nossa montagem. E o engraçado, sem cartoletas, eu corro o risco de não valorizar como eu gostaria. Mas não vou colocar Everson, muito embora seja uma boa opção, primeiro para não triplicar o Atlético. Segundo, porque ele deve desvalorizar, ele vem muito valorizado. Eu vou escolher aqui Cássio do Corinthians, que tem uma defesa sólida e enfrenta o América Mineiro, lá no estádio do próprio Corinthians. Precisa de um pouquinho mais, mas mantendo o saldo de gol, ele também valoriza. E, claro, é um excelente nome para a rodada. Na zaga, um primeiro nome vai ser do Flamengo, Ilharão. Pode valorizar e pode pontuar bem. Ele não é propriamente um zagueiro, ele é um volante. E volante sempre chega um pouco mais na frente do que os zagueiros. Além de ser bom também no jogo aéreo. Então o Ilharão é outro nome. O segundo nome, eu fiquei numa dúvida muito grande entre Luan do Palmeiras e Gustavo Gomes. Gustavo Gomes tem o mesmo potencial que Luan, tem potencial para valorizar mais do que Luan, ele vem de menos 0,7, Luan de 1,6. Mas eu vou escolher Luan até para poder encaixar na quantidade de cartoletas que a gente tem. Além de, claro, ser um nome muito bom para essa rodada. Ele até tem desarmado um pouquinho mais que o próprio Gustavo Gomes. Então aqui fica montado o nosso sistema defensivo. No meio de campo, os nomes escolhidos, nosso vai ser o seguinte. Um é Lima, do Ceará. Por que Lima? Olha as pontuações dele. Nesse período aqui de vacas magras, magérrimas do Ceará, ele sempre está fazendo 4, 3 pontos, 5 pontos, sempre acima de 3. Então, na hora que ele fizer um gol ou der uma assistência, é a hora que ele vai imitar. E pode perfeitamente ser nessa rodada agora. Acho uma boa, não está sendo tão visado pela maioria dos cartoleiros, não é tão escalado assim. E enfrentam a defesa do Santos, que tem se mostrado bastante vulnerável. João Paulo tem feito alguns milagres. É, por sinal, um nome bom para vocês colocarem no gol. A outra escolha, além de Lima, vai ser aqui do Atlético Paranaense, Terãs. Enfrenta o Juventude. Claro que eu vou colocar o Atlético com uma certa dose de favoritismo. Vem de uma classificação na Sul-Americana. E Terãs é um jogador muito regular. Não foi bem na última, já na Copa do Brasil, quero dizer, que foi onde ele classificou, ele teve um desempenho muito bom, mesmo sem gol e sem assistência. Então, Terãs no nosso meio de campo. E fechando, poderia, se a Arrascaeta tivesse aqui, seria ele. Andreas Pereira, eu acho que a gente precisa observar um pouco mais, jogou apenas 2 partidas, mas claro que tem um potencial bom. Só que a minha escolha vai recair do Palmeiras em cima de Rafael Veiga. Rafael Veiga enfrenta a Chapecoense, é o homem do pênalti no Palmeiras e isso é sempre um diferencial para o jogador. Então Veiga fecha nosso meio de campo. No ataque, nossas 3 escolhas, aliás vai ser 2 escolhas e uma terceira forçada. A primeira, e talvez a melhor, seja a Hulk do Atlético Paranaense. Muito embora o Sport não sofra tantos gols assim, mas o ataque do Atlético e o próprio Hulk são de altíssimo potencial. E Hulk está desvalorizado ainda por cima, é uma boa. Por falar em valorização, a outra escolha é de um rapaz que deve me levar algumas cartoletas. Ele precisa de mais de 20 pontos para valorizar. Mas nesse quesito eu não vou fazer economia. Vou colocar o Gabriel do Flamengo, sempre um grande potencial de pontuar. Inclusive candidato a ser o nosso capitão. Ou ele ou Hulk. Tem muita gente que não está indo com o Gabriel por causa do preço. É um dos mais caros hoje do Cartola. Salvo engano, talvez até o mais caro de todos. E para quem está ainda ali com 130, 135 cartoletas, será um risco grande colocar ele. Mas como a gente ainda tem uma gordurazinha para queimar, estou confirmando o Gabriel.
Quem fecha o nosso meio de campo, eu queria colocar aqui Marinho. Ele fez um partidaço no meio de semana pela Copa do Brasil. Não fez gol, não fez assistência, mas teria pontuado entre 9 e 10 pontos. Chutou pouco, mas sofreu 10 faltas, fez uns 2 desarmes. Então o Marinho é sempre um baita nome para o Cartola. Continua sendo, por pior que esteja a fase do Santos. Ele ainda chama a responsabilidade para ele. Mas, infelizmente, nesse time não deu para encaixar. Faltaram cartoletas. Eu teria que fazer alguma mudança que eu não quero fazer no sistema defensivo. Então, no lugar dele, a gente vai colocar Vitinho, é uma boa, a gente tem cartoleta para isso, mas o escolhido da vez vai ser do Palmeiras, Dudu. Dudu, sempre um ótimo nome para o Cartola. Nosso banco de reservas vai com os seguintes nomes. Aqui, demos um pulozinho no vídeo, a gente vai com Santos do Atlético Paranaense, fiquei bem satisfeito com o banco de reserva, Santos do CAP, Marcos Rocha do Palmeiras, Gil na zaga, Zaratio e Vitinho. Eu acho que se algum dos jogadores que a gente escolheu não vier para o jogo, a gente vai estar bem servido no banco de reserva. O time fechou custando 153 cartoletas e o nosso capitão, aquela dúvida que eu falei entre Gabriel e Hulk, nesse time aqui eu vou com o Hulk de capitão. Vamos ver o nosso outro time, mas antes, aquele time que corre um certo risco, mas antes eu convido vocês a se inscreverem no canal, que isso vai nos ajudar bastante a levar esse e outros conteúdos cada vez a mais pessoas. Beleza? Aqui no Vitória Santa Terezinha a gente já foi um pouco melhor, ficou com 46 cartoletas, perdemos umas duas, ficou com 46 pontos, perdemos umas 2 cartoletas, mas estamos com um patrimônio ainda confortável. Também quero chegar nos 170. E nenhum dos dois times precisa muita pressa para isso. A gente vai chegando aos poucos, aproveitando as oportunidades que cada rodada nos der. Tem gente que precisa ter uma preocupação muito maior do que essa. Vamos lá na nossa escalação. Aqui nesse time, que a gente corre um pouquinho mais de risco, aqui serão 4 mudanças, mas já dá uma mudada grande na estrutura óssea do time. Eu vou manter Arana e Guga. No lugar de Arão, eu quero dobrar, geralmente é algo que a gente sempre faz, dobrar uma zaga e triplicar uma outra. Às vezes dá muito certo, às vezes não dá tão certo. Mas vou colocar do Palmeiras, Gustavo Gomes. E no lugar de Cássio, eu vou colocar o goleiro que eu estava pensando desde o início, que é o Everton do Palmeiras. Como eu mudei, eu tripliquei aqui o Palmeiras, poderia também ter triplicado o Atlético, eu vou também trocar o técnico, já que eu estou levando tanta fé no Palmeiras. No lugar de Renato Gaúcho, a gente vai com Abel Ferreira, da equipe paulista. E uma última mudança, já é retirando o Dudu do Palmeiras e colocando aquele jogador que a gente estava com vontade desde o início, que é Marinho dos Santos. E, finalmente, a faixa de capitão vou colocar no Gabriel. Acho que pode ser uma boa, principalmente para um time que se arrisca um pouco mais. Tem muita gente sem colocar Gabriel no time, e eu acho uma opção excelente. Confirmando a escalação, deixa eu mostrar a vocês o banco de reservas, nenhuma mudança em relação ao outro time. Ficou um pouquinho mais caro, 157 cartoletas, mas não foi tão mais caro assim. Tá aqui o time no campinho e peço a vocês que, se gostaram, deixem um like, que isso nos motiva a estar sempre produzindo material. Valeu? Abração e uma boa rodada para todos nós.